versículo 4 a seguir: todavia eu, Senhor, teu Deus, desde a terra do Egito, portanto não conhecerás outro Deus além de mim, porque não há Salvador sem mim, Aleluia. senão eu. Eu te conheci no deserto, em terra muito seca, quando tinha pasto, eles se fartaram, e uma vez farto, ensoberbeceu-se-lhes o coração, por isso se esqueceram de mim. Glória a Deus. Queria que só até aqui podemos assentar o Senhor. Toda vez que a gente vem para cá, uma responsabilidade grande, ainda mais que a gente vê pregadores e pregadores aqui que conhecem a palavra. Pregar é bom, eu amo pregar a palavra, mas quando a gente ouve ali também, vem cada pressa e fala: meu Deus, fala com a gente grandemente. E nessa noite eu creio que Deus ele tem e sabe qual é a necessidade de cada um de nós. Quando eu vou ministrar, eu falo: Senhor, fala com a tua igreja, mas fala comigo também, por intermédio de mim. Então, para nós entendermos aqui, Deus ele havia feito, alertado o povo lá em Deuteronômio, que Deus ia colocar o povo numa terra boa, porque quando ele tirou do Egito, ele fez a promessa de uma terra que manava leite e mel. Esse primeiro versículo eu quero só usar como introdução, que eu quero aplicar lá no livro de Oséias. Ou seja, ele falou: lá vai ter casas que vocês não construíram, lá vai ter poços que vocês não perfuraram, vai ter plantações que vocês não plantaram. Ou seja, vocês já vão receber tudo pronto. Vocês vão chegar lá e vai estar tudo no jeito. A única coisa que o povo tinha que fazer era o quê? Era guerrear para tomar posse da terra. A única coisa que o povo tinha que fazer o quê? Era lutar para tomar posse daquelas coisas. Aleluia. Sabe o que eu entendo? Às vezes nós queremos tomar posse do bom e do melhor, mas às vezes não queremos lutar para aquilo. Às vezes não queremos guerrear para aquilo. Às vezes estamos de braços cruzados esperando apenas Deus dar. Deus está falando: olha, eu tenho para lhe dar. Mas, como falou para Josué, esforça-te e tenha muito bom ânimo. Se Deus havia feito. Aleluia. Queridos, Aleluia. Deus nos tirou de muitos lugares. Quantas coisas nós já oramos no passado que nós temos hoje. E quantas coisas nós oramos hoje pedindo a Deus para Ele nos dar e nos abençoar, seja bênçãos materiais, nós temos tanta necessidade, seja coisas espirituais. A pergunta é: quando Deus ele te dá? Houve alguma mudança de quando tu não tinha e agora que tu tem? Tu continua a mesma pessoa, tu busca mais ou parou mais de buscar? Verdade. E se Deus lhe dá isso que você quer, você vai permanecer fiel a Ele? Esse aqui é um dos contextos ao qual nós vamos ver nessa palavra de hoje. Deus havia alertado o povo que ia colocar ele num lugar de bonança e de fartura. Mas quando ele chegasse lá, o alerta: não se esqueça de mim. Aleluia. Não se esqueça do Senhor teu Deus. Sabe o que eu digo para vocês? Que todo mundo aqui tem uma promessa do Senhor. Alguns têm um chamado grande. Olha, eu vou te levar em muitos lugares. Tu vai ser meu ministro da palavra. Tu vai louvar e entoar o meu nome em canções. Eu vou te levar em certos lugares. Mas quando chega lá, queridos, devemos manter a humildade. Glória a Deus. Para nós não nos orgulharmos. Quantas pessoas, quantos famosos, se você olhar, a maioria desses cantores seculares começou cantando na igreja. É verdade. A maioria começou cantando para o Senhor, mas aí foi se destacando, foi sendo reconhecido, e hoje pega os dons para usar para agradar o mundo e o diabo. Oséias, a Bíblia fala que é aquele cujo nome significa salvação. Eu fico olhando que o nome é a identidade de cada um. E aí Jesus chegava para alguns e falava: eu vou te dar uma nova identidade. Tu é o quê? Eu sou Simão. Vai se chamar Pedro. Tu é quem? Eu sou Jacó. A partir de agora tu vai ser Israel. Porque quando Deus ele nos chama, ele dá uma nova identidade. Lá no mundo tu tinha muito apelido. Olha o Pingunço. O mundo te conhecia, às vezes, se tu for em certo lugar, as pessoas nem sabem quem é teu mano, porque só conhece você pelo apelido. É verdade. Mas Deus, ele chega, ele muda a tua identidade. Aleluia. Ele te chama de filho. As pessoas te reconhecem como cristão. Deus, ele te transforma, te dá uma nova identidade. Aleluia. É, Deus. Eu já perdi a minha, até no trabalho, o pessoal nem me chama pelo nome, agora é pastor. No começo eu ficava todo sem jeito, porque eu não tinha costume, né? Ô pastor. Deus ele não dá uma nova identidade. Aleluia. Glória a Deus. E aí, quando Deus dá uma nova identidade, é para o nome da gente. Quando nasce, vai logo para onde? Para o cartório, vai ser registrado lá. O nosso nome está em muitos documentos de identidade, está no CPF.
Às vezes o seu nome, ele é que vai constar quando você vai assinar algum papel. Tem pessoas que se alegram por receber o cheque com o nome de alguém. Aí Jesus manda 70 discípulos numa missão. E aí quando chega neles, voltam todo alegre. Senhor, em teu nome os demônios se meteram. Meu Pai, em teu nome, aleluia, os demônios, as feridas foram curadas. Só vocês se alegram porque o demônio vos sujeita a vocês. Vocês se alegram porque quando vocês oram, a enfermidade é curada. Mas ele está falando assim, olha, se alegre principalmente por vocês terem o nome de vocês escrito no livro da vida. Glória a Deus. Muitas pessoas se preocupam em ter o seu nome no Guinness Book. E quando muitas pessoas se preocupam em ter o seu nome reconhecido, escrito na outdoor, aleluia, a preocupação de nós cristãos é: e o meu nome, será que está escrito no livro da vida? Oh, glória a Deus. Vai chegar um dia que vai abrir, aleluia. E eu creio no nome de Jesus que o nosso vai estar lá. Aleluia. Vai estar lá, glória a Deus. Aleluia, Deus. Significa a salvação. No capítulo 13, logo de início, começa dizendo aqui que a nação, ele pega a nação de Efraim representando a nação de Israel. Nesse contexto aqui, o povo está atolado em idolatria. O povo já havia virado as costas para Deus. Mas é que eles pegavam as suas pratas, derretia, fazia imagem, fazia escultura. E logo no capítulo 2 já estava falando que eles estavam fazendo aliança agora com o Egito e com a Síria. Queridos, Deus nos chamou para um compromisso, intimidade com Ele. Glória a Deus. Tem pessoas que estão fazendo um compromisso com o Egito. E como é que faz isso? Louva para o mundo e louva para Deus. Eu sou crente, mas está ainda cantando no mundo. Eu sou cristão, mas ainda está fazendo aquilo que não agrada a Deus. Ainda para completar, estava agora servindo aquela nação, o Deus Baal. Quando Deus chega e fala assim no capítulo 4, todavia eu sou o Senhor teu Deus, glória a Deus, desde a terra do Egito. E aí nós sabemos que lá no capítulo 3 do livro de Êxodo, está Moisés apartando o rebanho do seu sogro Jetro, levando lá por detrás do deserto. E aí quando fala que um anjo, aleluia, se apresenta através de uma sarça. Ela ardia, ela queimava, mas não se consumia. Eu olho que hoje nós somos como essa sarça, temos um espírito que às vezes é simbolizado como fogo, que às vezes nos arde, nos queima, mas a gente não é consumido por esse fogo. Aleluia. Às vezes esse fogo, querido, ele tem que arder aqui dentro. Às vezes nós vimos para a igreja, às vezes nós vamos para Deus, mas não sentimos nada. E aí Jeremias 23, 29, a palavra como fogo, diz o Senhor, hoje essa sarça ainda queima. Quando Jesus ressuscita, que vai no caminho de Emaús, ele começa a ver a escritura, começa a pregar a respeito dele, e quando aqueles homens descobrem que era Jesus, eles falam: porventura não ardia o nosso coração quando ele falava? Aleluia! Essa sarça, sabe o que eu fico prestando atenção? Porque Deus, ele sabe como chamar a atenção de alguém. Moisés passeava ali, apartando o rebanho, ele vê aquela sarça, fala: agora eu vou me virar para lá para ver, porque aquela sarça está ardendo em fogo e não se consome. Deus, ele sabe como atrair alguém. Deus, ele sabe como chamar alguém, e às vezes ele chama pela dor. Aleluia. Às vezes tem uma frase que fala assim: eu não vim pelo amor, vim pela dor. Eu não concordo 100%, mas eu creio que às vezes Deus não vai permitir perder você para o mundo, perder você para o diabo, para o inferno, nem que para isso ele te chama da forma mais difícil. Mas ele não aceita te perder. Quando Moisés vai se aproximando, ele fala: Moisés, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que tu está é terra santa. Moisés estava querendo se aproximar da presença de Deus, com o simbolismo do Egito, com as coisas lá de fora. Deus falou: tira primeiro essa sandália aí, o lugar que tu está é santo. Quando Deus fala com Moisés: olha Moisés, eu tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está lá no Egito. Eu tenho escutado o seu clamor, eu tenho conhecido as suas dores. E o que me chama a atenção, Deus está falando primeiramente: Moisés, eu tenho visto a aflição do meu povo. Deus, ele tem visto, queridos. Às vezes o cônjuge não vê, às vezes as pessoas olham e não vê,
Às vezes você está, aleluia, no seu lugar isolado, mas a Bíblia fala que lá em cima há um Deus com olhar, com chama de fogo. Aleluia. Ele vê, Glória a ele Deus. conhece, aleluia, quando ninguém vê. Deus, ele vê as tuas aflições, ele sabe o que tu tem passado. Ele está falando: Moisés, eu tenho visto atentamente a aflição do meu povo. Segundo fator, eu tenho escutado, eu tenho ouvido, aleluia, o seu clamor. Clamor, como diz lá em glória a Deus, Jeremias 33:3, Jeremias clama a mim. Mas quando se trata desse clamor aqui, que ele não é um grito apenas, é um clamor de angústia, de desespero, aleluia. E às vezes, por mais que tu não abre a boca, a alma, às vezes ela clama. Eu falei: eu tenho visto, então, ouvido o clamor do meu povo. Pai, Deus, ele é tão grande e Deus ainda para nos ouvir. Um mundo com cerca de 8 bilhões de seres humanos, de habitantes, ele não confunde a tua oração. Quanto de pessoas não estão agora cultuando nesse mesmo horário que nós? O quanto de pessoas que não estão orando ao mesmo tempo? E Deus, ele conhece a tua voz. Ele não confunde quem é você. Aleluia. Fala: eu tenho ouvido o clamor do meu povo. Salmo 40, esperei com paciência no Senhor. Porque o que o salmista faz baixa a profundidade. Ele se inclinou, para Deus grande. e ouviu o clamor. Quantas vezes ele tem se inclinado para ouvir o clamor, as tuas orações e as minhas orações. Aleluia. Glória a Deus. Deus, ele é tão soberano e se importa tanto conosco. E eu tenho conhecido as suas dores. Ele fala: eu tenho visto, eu tenho ouvido, e eu conheço, sei aonde dá. Eu sei aonde dói. Eu sei aonde incomoda. Mais interessante que a Bíblia fala que ele tem um bálsamo de Gileade. Glória a Deus. Ele sabe que a Bíblia fala que às vezes ele faz a ferida, mas ele também cura as feridas. Deus, ele te contempla, ele te ouve e ele te conhece. Ele sabe também onde te endireitar. Ele sabe o que precisa de renovo e de conserto. Ele sabe das tuas necessidades. Aleluia a Deus. Glória. Glória a ti, Jesus. Deus levanta no 10º libertador para tirar aquele povo do Egito. O povo estava sobre escravidão, um período de 400 anos. E fala que o rei Faraó já tinha aumentado o jugo, porque quando Deus falou: não esqueça de mim, o rei Faraó já tinha sido levantado depois de outro. E fala que ele não conhecia José e não sabia da sua história. Ser esquecido é ruim. Aleluia. Dependendo do contexto também. José passou pelo esquecimento, tanto na cadeia como pelos 2 anos que foram lembrar dele. O rei do Egito, depois que morreu, se levantou outro Faraó e não conhecia José e nem a história dele. Sabe o que eu falo? Porque as pessoas às vezes começam com um levante, que nem aquele rei. Porque as pessoas começam às vezes a te perseguir porque não conhecem a tua história. Não sabe de onde tu veio, não sabe o que tu passa, não te conhece, às vezes acha que conhece e pensa que tem o direito de fazer o que quer. E aí, agora colocamos jugo de escravidão. Começa a colocar um fardo pesado, oprimia o povo. O povo de Deus é um povo interessante. Quanto mais colocava opressão, mais o povo se multiplicava. Aleluia a Deus. Glória. Quando o Fábio começou a perseguição para parar o evangelho, quanto mais perseguia, mais o evangelho crescia. Porque aqueles que iam perseguindo fugiam para um lugar e outro, iam anunciando a palavra de Deus. Aleluia. E às vezes nós estamos querendo parar por qualquer coisa. Glória. É verdade, Deus. Às vezes estamos querendo parar por qualquer motivo. O povo crescia debaixo de um jugo pesado. Hoje nós dizemos que levamos o jugo do Senhor. Estamos querendo. Aleluia. Quando Deus tira o povo do Egito, o povo vem agora pelo deserto. Eu fico pensando, sabe o quê? Às vezes nós falamos: Deus levou o povo pelo deserto. Mas naquela região árida não tinha uma pastagem de floresta. Não tinha caminhos verdejantes. Aonde que o caminho era o deserto. Nós estamos falando: tu vai pelo deserto, mas eu vou com vocês. Vocês vão passar pelo deserto, aleluia. Mas eu vou estar direcionando a vocês. O povo não tinha GPS. O povo não tinha um mapa. O povo não tinha como saber a direção certa. Mas não andava perdido. Glória Deus a fala: Abraão, Deus. sai do meio da tua terra e da tua parentela e vai para
que eu vou te mostrar. Abraão nem sabia que Deus estava perdido. Agora imagina nós, que sabemos quem é o caminho. Agora ele fala, João 14, eu sou o caminho, aleluia. A verdade, a vida, as pessoas nem tinham essa verdade concreta, não andava perdido, imagina. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. E aí Deus vem falando daquele povo, Deus já tinha feito compromisso com ele. Deus já tinha colocado as opções como o povo tinha que agir, através da lei dos mandamentos. Deus todo momento vinha alertando o povo. Olha, porque a terra tinha muitas pessoas idólatras que ia conquistar. E o que Deus disse é porque tinha que guerrear, porque tinha que limpar a terra. Porque se chegasse lá e se misturasse com aquelas nações pagãs, com aquela nação que adorava outros deuses, outros ídolos, certamente iria se corromper. Isso nos apresenta um perigo que nada, não é porque um pouco vou comer farinha não, de cada que a sua fala. Paulo fala que as más companhias corrompem os bons costumes. Deus está falando você só para aquela terra, mas primeiro tem que limpar, para não se contaminar. Depois que Deus, agora de Moisés, ele morre através de Josué, os filhos vão tomar posse daquela terra. Anos se passam, a promessa por muitas vezes foi quebrada, e por muitas vezes Deus reatou a promessa. A aliança muitas vezes foi quebrada, e muitas vezes Deus reatou a aliança. Eu sempre falo, toda vez que o povo se afastava de Deus, que o povo errava, pecava, não era Deus que se afastava, era o povo que se afastava. E a todo momento vemos Deus querendo resgatar. Tem um dia dizendo, fala, só Deus resgata Israel. Glória. Nesse livro de Oséias, quando nós vemos aqui, o povo estava totalmente corrompido. Mas Deus sempre levanta alguém. Oséias, conhecido como um dos profetas menores. Tu pensa assim, olha, ele tinha 1,50 m, era baixinho, era não. É pelo tempo de profecia, o tempo que ele ficou ali fazendo a vontade de Deus, um período mais curto. E aí Deus levanta Oséias primeiramente com a palavra mais dura de correção. A Bíblia fala que Deus ele corrige aqueles que ele amam. Por quê? Porque palavra, às vezes, que afada o teu ego, não te muda e não te transforma. Porque palavra, aquela que apenas que tu quer ouvir, que é do teu jeito, ela não gera em você e nem em mim uma transformação. É por isso que levanta alguém como Oséias para ir lá, aleluia, e corrigir. A Senhor levanta alguém para colocar no prumo. Se preciso for, Deus manda alguém lá na nossa casa. Para levar uma palavra de correção para nos colocar no caminho certo. Senhor. Se preciso for, aleluia, Deus usa alguém na rua para levar uma palavra que nos exorta, mas para nos mostrar que estamos no caminho errado, para nos endireitarmos na presença dele, naquilo que nós estamos falando. Aleluia. E Josué já tinha um prumo para ver se não estava torto. Glória a Deus. Aleluia. Então Oséias se levanta para falar para o povo. Ele leva todavia, eu sou o Senhor teu Deus. Aleluia. Quando Deus se apresenta para aquela nação, está falando assim, olha, tu já está prostrado diante de muitos ídolos. Tu já fez bezerro de ouro. Tu está beijando aquilo que é um ídolo que não me agrada. Deus está falando, ele está se apresentando, eu sou o Senhor teu Deus, teu único Deus. Desde a terra do Egito, desde onde ele tirou, portanto não conhecerás outro Deus além de mim. Quando fala não conhecerás, está falando assim, não terás relacionamento com outro Deus além de mim. É aquilo que a gente falou. Tem pessoas, realmente a gente vê famoso aí, eu sou crente, sou evangélico, mas está lá. Você está tendo, segundo ele, uma vida com Cristo, mas se relacionando com o mundo, com ídolos falsos. Portanto, não conhecerá outro Deus além de mim, porque não há salvação senão em mim. Glória. Há muitos caminhos, quer dizer, há muitas estradas, muitos bicos sem saídas. Mas a Bíblia fala que Deus ele deu uma ponte daquela que foi quebrada lá em Gênesis, que é Jesus Cristo. Fala que ele é um mediador entre Deus e os homens. Jesus Cristo. Aleluia. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. O livro de João, capítulo 6, a partir do versículo 60, quando ele fala que muitos dos seus discípulos já não andavam mais com ele, que ele fala para o seu discípulo, e vós não vai sair com eles aí, porque tem gente que é assim, fulano saiu, eu vou também. Fulano não faz, eu também não faço. Ele fala, vocês não vão com eles?
Mas, Senhor, para que iremos nós? Tu tem palavra de vida. Aleluia. Para que iremos? Glória. Eu te conheci no deserto. Tu sabe o que é interessante? Que Deus, ele, quando se apresenta para Moisés, ele falou: eu tenho visto atentamente a aflição do meu povo. Tá bom, está lá no Egito. Mas quando Deus fala que conheceu o povo, não foi lá dentro do Egito. Deus está falando: eu conheci o povo aqui, não foi debaixo do jugo dos faraó. Eu conheci o povo no deserto. Aleluia. Foi no deserto que eu conheci. Querido, tu quer ouvir verdade? Escuta uma pessoa com raiva. Ela vai falar coisas que não tem coragem de falar em nenhum momento, no calor ali da emoção que ela está com ela, vai soltar coisas ali. E aí é onde às vezes tu vai conhecer qual é a intenção daquela pessoa de verdade. A Bíblia fala que Deus, ele criou aquele povo pelo deserto. É quando que ele fala: eu te deixei esses 40 anos no deserto a fim de saber o que estava no teu coração, se guardaria a minha lei ou não. E às vezes é no deserto que a gente se revela quem é de verdade. Tu entende? Porque o contraste aqui, sabe o que é interessante? O povo se esqueceu de Deus. Foi quando estava na balança. Foi quando estava já tudo bem. Aí eu fiquei pensando, sabe, que na vida de Salomão, o reino de Salomão, o seu reinado não teve guerra durante 40 anos. E Salomão se corrompeu. Salomão se tornou idólatra. Salomão se postou diante das imagens do Deus da qual aquelas mulheres, quando ele fez aliança e se casou, adoravam. Quando Davi caiu e teve um dos pecados mais conhecidos aqui, que ele trai com a mulher de Urias, manda matar Urias. Davi estava dentro do palácio, do seu lugar de paz e de conforto. E fala que era tempo das guerras, o retiro que ele estava dentro do palácio. É verdade. A Bíblia fala que foi no paraíso, no Éden, que Adão caiu em pecado com Eva. Então eu fico pensando, sabe o quê? Que às vezes a questão não é o cenário, é quem somos no cenário. É verdade. Às vezes a questão não é o deserto, é quem somos nós lá no deserto. É verdade. Às vezes a questão não é a situação, mas quem somos nós diante da situação. A minha fala é que João Batista, ele foi criado no deserto. E era conhecido o quê? Como a voz que clama. Aleluia, Jesus. A voz do que clama no deserto. Aleluia. Jesus ele Aleluia. venceu no deserto. Aleluia. A pergunta é: como tu tem agido diante de algumas situações? É, Senhor. Qual tem sido o teu comportamento diante de algumas afrontas? O como é que você tem agido, aleluia, diante da dificuldade? Às vezes nós somos um pouco do Egito, mas agindo da mesma forma que nós. Murmuramos, questionamos. Tem deserto que é nós mesmos que entramos. Tem deserto que às vezes é ação do diabo, mas tem deserto que é Deus que nos leva. A Bíblia fala que foi o Espírito que levou Jesus para o deserto e conduziu. Saiu do batismo ali, o Espírito conduziu ele até o deserto. Vamos lá, porque para alguns deserto é escola de profetas. Para alguns deserto é lugar de provação. Para outro deserto é lugar de colocar no prumo. Para outro deserto é lugar de intimidade. Aleluia. É, Mas falou deserto, nós só pensamos lá o quê? Provação, dificuldade. E aí Deus conduziu o povo pelo deserto, e foi lá no deserto que Deus ele conheceu. Na verdade, Deus já sabia, eu acredito que Deus estava revelando para eles mesmos quem era eles. A fim de vocês mesmo saber quem são vocês. Aleluia, Deus. Fala, quer saber quem é nós? É no momento de raiva. Você quer saber quem é nós de verdade? É no momento de ira ou no momento de escassez. Não é quando as coisas estão tudo bem, não. Porque às vezes nós saímos do sério no momento de ira. E aí Deus está falando: eu estou te mostrando a pessoa que tu pensa que tu não é. Eu estou te mostrando o lado que você nem sabia que tu tinha. Estou apresentando para você porque às vezes nós olhamos para nós e pensamos que é só santidade, mas tem um lado carnal. E se nós dermos lugar, aleluia, entramos em pecado. Se dermos lugar à carne, desagradamos a Deus. E aí Deus está falando aqui: olha, porque em mim não há Salvador, eu te conheci no deserto, em terra muito seca. Deus ele já te conhecia, aquele muitos antes de nós imaginarmos que um dia seríamos cristãos. O povo foi conhecido em terra seca, mas Jeremias foi conhecido antes mesmo de chegar no ventre da sua mãe. Deus ele já te conhecia, aleluia. Talvez fazer conhecer Deus de um tempo para cá. E às vezes estamos precisando, que às vezes sabe o quê? Não é de Deus nos conhecer, é de nós conhecermos mais o Senhor. É, Deus. Como eu falei que Moisés foi através da sarça. Às vezes estamos precisando ter um real encontro com o Senhor. Por quê? Porque quando nós tivermos um verdadeiro encontro, não vamos ser mais a mesma pessoa, não vamos ficar mais nos mesmos erros.
Porque quando a mulher samaritana ela tem um verdadeiro encontro com o Senhor Jesus Cristo, ela não ficou mais preocupada com um poço feito por homens, ela agora ficou preocupada com a fonte que jorra água. Aleluia! Quando Paulo ele teve um Glória a encontro com Deus. Cristo no caminho de Damasco, agora ele não estava mais preocupado com as cartas, com os fariseus, os líderes religiosos tinham dado a ele para perseguir a igreja. Ele agora estava preocupado com a carta que é a palavra do Senhor Jesus Cristo. Aleluia a Deus! Glória a Deus! Precisamos ter mais encontro com Ele, queridos. Porque todo dia, às vezes, precisamos ser renovados. Glórias a Deus. Às vezes a carne quer voltar para ser o velho homem. Eu só falei para vem cá ter um encontro comigo. Glória a Deus. Em terra muito seca, quando ninguém tinha pasto. Deus está falando aqui que quando estava em escassez, quando a terra estava muito seca, muito árida, muitas vezes o povo, era o momento que o povo clamava e buscava. Tu já foi pensar num momento de angústia, a primeira coisa, eu lembrei de um fato, sabe porque meu pai, ele nunca foi evangélico. Meu pai, na verdade, só sabia falar mal de pastor. Eu lembro que minha mãe ia para a igreja e dizia que minha mãe estava querendo trair ele com o pastor. Mas eu me recordo que uma vez, lá na zona rural, um escorpião pegou no dedo dele. A primeira coisa que ele falou, Everson, ora por mim, pelo amor de Deus. Você entende que às vezes é a situação que nos faz recorrer a Deus. Às vezes, dependendo da situação, a gente ora de uma forma mais intensa. Às vezes é no momento de aflição que a gente derrama lágrimas que em nenhum momento é derramado. É, Deus, verdade. É por isso que às vezes Deus ele permite as coisas estreitar um pouquinho. É por isso que às vezes Deus permite as coisas estreitar um pouco. Deus está falando, estou com saudade, peraí, vou apertar um pouquinho para poder. Aleluia, tem uma intimidade maior comigo. Glória a Jesus, aleluia. Quando o povo chegou na terra prometida, que fala que eles tinham bonança, que tinha uma grande proporção de terra, estava farto. Aí a Bíblia fala, então, eles se esqueceram de mim. Enquanto Deus fala assim, olha, pode uma mãe tanto esquecer do filho que amamenta, e ainda que essa vinha se esquecer, todavia eu, o Senhor, não esquecerei de vós. Mas a questão às vezes está em nós que nos esquecemos. Chegou o tempo que Josué teve que reunir os líderes, os cabeças, chamar a nação, por quê? Porque ele estava se esquecendo do que Deus tinha feito na vida dos pais deles. E vivemos em um tempo ao qual Deus fez na vida dos pais, a qual os pais vivenciaram, tiveram grandes experiências, mas a questão é e os filhos? E a geração posterior, e os nossos filhos? Os filhos da nação de Israel. Fala que muitos nem sabiam o que tinha acontecido na vida dos pais. Do Deus que abriu o mar, do Deus que tirou da escravidão. Eu fico pensando, sabe o que é a grande responsabilidade que nós temos de passar para os nossos filhos, de falar no Deus que fez na nossa vida. Você sabe que quando Deus se apresentava para alguém, pelo menos pela primeira vez que Moisés, Jacó sabe falar, ei, eu sou o Deus de teus pais. Eu sou o Deus que fez na vida dele e quero fazer também na vida dos filhos. Eu sou o Deus que fez na vida dele, mas quero também fazer na tua. Porque às vezes nós não vivemos apenas de experiência dos outros. Estamos vivendo apenas de testemunho dos outros e muitas vezes estamos conformados com isso. Deus falou, eu quero fazer também na tua. Agora nós devemos andar em concordância com a promessa dele e com a vontade dele. E quando o povo se esqueceu de Deus, pensa aí, tu se esquece, tu está naquela expectativa, ou chega lá e fala de mim. Quando tu chega lá, não esquece não. Conta que já esqueceu o recado. Ó, tu vai lá e compra tal coisa, só na rua e esqueceu. Nós homens é pior ainda. E aí quando a Bíblia fala que o povo se esqueceu de Deus, sabe o que eu acho interessante? Que Deus não abandonou. Fala aí, manda um profeta. Aleluia. O povo se esqueceu, Deus lá faz questão de mandar alguém para ir lembrar. O povo se esqueceu, Deus lá de mandar alguém, nem que seja uma palavra dura, mas é para trazer de volta. Aleluia. Glória a Deus. Deus ele quer nos trazer de volta, porque ainda muitas coisas que a gente já perdeu, seja uma intimidade, seja momentos. Deus ele quer nos trazer de volta a isso, primeira essência, o primeiro amor. É verdade, Deus. E aí no capítulo 14, por mais que Deus ele dá uma exortação, ele deixa sempre uma mensagem de esperança. Eu disse, mas Deus, mas porque o Senhor está permitindo apertar? Deus fala, é porque eu quero te renovar. Aleluia. Mas Senhor, mas porque o Senhor está permitindo isso? É porque eu quero te encher. Aleluia. Aleluia. Deus ele faz a promessa de restauração para o povo.
No capítulo 14, Deus traz a esperança para o povo. Glória a Deus. Porque se nós só pancada, querido, a ovelha forte, você tem que ter a vara e o cajado que consola também. E Deus, Ele sabe contratar cada um de vocês. A palavra para nós nessa noite é: não se esqueça de Deus quando Ele te levar em lugares altos. Não se esqueça de onde Deus te tirou. Seja humilde. Deus fala que aprender de mim que sou manso e humilde de coração. Eu estou falando isso porque tem pessoas aqui que tem grande chamada e tem promessa. E quando Deus levar para certo lugar, entenda. Falar que João Batista importa que ele cresça e que o meu diminua.